A escravidão no Brasil não se sustentou apenas pela força bruta ou pela ganância econômica. Ela foi cuidadosamente amparada por leis, regulamentos e costumes jurídicos que transformaram a violência em algo legítimo. Desde o início do período colonial, o sistema escravista foi construído para garantir que o castigo físico não fosse visto como abuso, mas como um direito do senhor. A legislação portuguesa, herdada do direito romano, tratava o escravizado como propriedade e não como pessoa. Isso significava que o corpo daquele indivíduo não lhe pertencia. Ele podia ser corrigido, punido e disciplinado da mesma forma que se consertava uma ferramenta quebrada. Esse pensamento jurídico criou uma base sólida para a normalização da crueldade. Castigar não era um excesso, era parte da administração cotidiana da escravidão. A dor deixou de ser um desvio moral e passou a ser uma linguagem institucional. Cada chicotada, cada ferida aberta, cada punição pública estava inserida em um sistema que acreditava estar agindo corretamente. Esse foi o primeiro e mais perverso alicerce da violência, legalizada no Brasil escravocrata. Para entender como os castigos se tornaram legais, é preciso olhar para os documentos que regiam a vida colonial. As ordenações do reino, especialmente as ordenações filipinas, funcionavam como o grande código jurídico do Brasil colonial. Nelas, o escravizado aparecia não como sujeito de direitos, mas como coisa. A lei se preocupava em proteger o valor econômico dessa propriedade, não sua integridade física ou emocional. Isso criava uma lógica perversa. O castigo só era considerado excessivo quando colocava em risco a capacidade de trabalho ou levava à morte, causando prejuízo financeiro ao senhor. A dor, o sofrimento prolongado, as marcas permanentes no corpo não eram problema jurídico. Pelo contrário, eram vistas como instrumentos legítimos de correção. A violência ganhava uma roupagem burocrática, registrada em inventários, relatórios e correspondências oficiais. O Estado colonial, ao invés de coibir abusos, delegava ao senhor o papel de juiz e executor. Essa transferência de poder criava um ambiente onde o castigo era aplicado sem testemunhas imparciais, sem julgamento formal e sem qualquer possibilidade de defesa. O silêncio da lei diante da dor humana transformou a crueldade em rotina administrativa, algo tão comum quanto a contabilidade de uma fazenda. Entre os castigos mais comuns autorizados pelo costume e pela lei, os açoites ocupavam um lugar central. Eles não eram improvisados nem vistos como atos de fúria descontrolada, mas como uma prática disciplinar institucionalizada. O chicote, geralmente feito de couro cru, era um instrumento cotidiano das fazendas, engenhos e cidades. A aplicação dos açoites seguia um ritual conhecido. O escravizado era amarrado a um tronco, a um poste ou forçado a se curvar, enquanto a punição era aplicada diante de outros cativos. Essa exposição não era acidental. Ela fazia parte do método. A dor individual servia como aviso coletivo. A quantidade de golpes variava conforme a vontade do senhor, e raramente havia registros de limites claros. Em muitos casos, a punição se repetia em dias consecutivos, prolongando o sofrimento físico e psicológico. A lei não exigia investigação nem justificativa formal. Bastava essa alegação de desobediência, lentidão no trabalho ou simples mau comportamento. O corpo do escravizado tornava-se, assim, um espaço onde a autoridade se inscrevia à força. Cada punição reforçava a mensagem de submissão absoluta, criando um ambiente em que o medo era tão presente quanto o trabalho diário. Nas cidades coloniais, os castigos assumiam um caráter ainda mais público e simbólico, diferente das fazendas, onde a violência podia acontecer longe dos olhos externos. Nos centros urbanos, o sofrimento era exibido como espetáculo disciplinador. Praças, mercados e ruas movimentadas tornavam-se palcos de punição. Escravizados acusados de pequenos delitos, como vender mercadorias sem autorização, atrasar entregas ou simplesmente circular sem permissão, eram amarrados a postes e açoitados diante de todos. A presença da população livre não servia para gerar indignação, mas para reforçar a hierarquia social. O castigo público ensinava quem mandava e quem obedecia. Crianças brancas cresciam assistindo a essas cenas como algo normal, incorporando desde cedo a ideia de que certos corpos podiam ser violentados sem consequências.
A lei municipal muitas vezes regulamentava essas punições, definindo locais específicos para os castigos, como o pelourinho, símbolo máximo da autoridade colonial. Ali, a dor se misturava ao cotidiano urbano, ao comércio e às celebrações religiosas. A violência deixava de ser exceção e se tornava parte da paisagem da cidade. Esse convívio constante com a crueldade ajudou a naturalizar a escravidão, como um sistema legítimo e incontestável, sustentado não apenas pela força, mas pela aceitação social. Nas cidades coloniais, os castigos assumiam um caráter ainda mais público e simbólico, diferente das fazendas, onde a violência podia acontecer longe dos olhos externos. Nos centros urbanos, o sofrimento era exibido como espetáculo disciplinador. Praças, mercados e ruas movimentadas tornavam-se palcos de punição. Escravizados acusados de pequenos delitos, como vender mercadorias sem autorização, atrasar entregas ou simplesmente circular sem permissão, eram amarrados a postes e açoitados diante de todos. A presença da população livre não servia para gerar indignação, mas para reforçar a hierarquia social. O castigo público ensinava quem mandava e quem obedecia. Crianças brancas cresciam assistindo a essas cenas como algo normal, incorporando desde cedo a ideia de que certos corpos podiam ser violentados sem consequências. A lei municipal muitas vezes regulamentava essas punições, definindo locais específicos para os castigos, como o pelourinho, símbolo máximo da autoridade colonial. Ali, a dor se misturava ao cotidiano urbano, ao comércio e às celebrações religiosas. A violência deixava de ser exceção e se tornava parte da paisagem da cidade. Esse convívio constante com a crueldade ajudou a naturalizar a escravidão, como um sistema legítimo e incontestável, sustentado não apenas pela força, mas pela aceitação social. Entre os instrumentos de punição mais conhecidos e aceitos pelo costume colonial estavam o tronco, a gargalheira e a máscara de ferro. O tronco era uma estrutura de madeira pesada, onde o escravizado tinha os pés e, às vezes, as mãos imobilizados por longos períodos. Ali, a pessoa permanecia exposta ao sol, à chuva, aos insetos e ao olhar de todos. Não era apenas um castigo físico, mas uma encenação contínua de submissão. A gargalheira, um colar de ferro com pontas ou hastes, impedia movimentos e causava dor constante no pescoço e nos ombros. Seu uso servia também para identificar publicamente quem havia sido punido, marcando o corpo como sinal de culpa permanente. Já a máscara de ferro, talvez um dos símbolos mais cruéis da escravidão, era aplicada como punição para quem era acusado de comer sem permissão, falar demais ou desafiar ordens. Ela impedia a fala, dificultava a respiração e causava feridas no rosto. Esses instrumentos não eram escondidos. Eram fabricados por ferreiros locais e utilizados com conhecimento das autoridades. A existência desses objetos demonstra como a violência era integrada à vida cotidiana e legitimada por uma sociedade que aceitava a dor como ferramenta de controle. Havia situações em que o castigo ultrapassava o limite da sobrevivência e, ainda assim, era tratado com relativa tolerância pelo sistema jurídico. A morte de pessoas escravizadas, quando ocorria durante uma punição, raramente era encarada como crime contra a vida. Na maioria das vezes, era interpretada como dano ao patrimônio. As autoridades avaliavam se houve excesso, mas esse excesso não era definido pela dor infligida, e sim pelo prejuízo econômico causado ao senhor. Se a morte fosse considerada resultado de correção legítima, dificilmente havia punição severa. Esse entendimento criou um ambiente de impunidade estrutural. Os poucos limites impostos aos senhores eram vagos e facilmente contornáveis. Bastava alegar necessidade disciplinar ou comportamento considerado perigoso. Em processos judiciais raros, testemunhos de outros escravizados quase nunca tinham peso legal. A palavra do senhor, por sua posição social, prevalecia. Assim, o sistema transformava a violência extrema em risco calculado. A mensagem era clara. O senhor podia ir muito longe sem temer consequências reais. Essa permissividade legal aprofundou a brutalidade cotidiana e reforçou a ideia de que certos corpos eram descartáveis. A lei, ao se omitir, tornava-se cúmplice ativa de um regime que aceitava a morte como parte do controle. As mulheres escravizadas enfrentavam um sistema
de punição que combinava violência física, controle moral e dominação absoluta sobre seus corpos. A lei colonial não fazia distinções protetivas em relação a elas. Pelo contrário, sua condição era ainda mais vulnerável. Mulheres podiam ser castigadas pelos mesmos motivos que os homens, como atraso no trabalho ou desobediência, mas também por razões específicas, ligadas ao comportamento considerado inadequado, segundo padrões impostos pelos senhores. A maternidade não oferecia proteção. Mulheres grávidas eram punidas, muitas vezes com castigos adaptados para evitar a perda do investimento, mas não para evitar o sofrimento. A separação de mães e filhos era usada como forma de punição exemplar, destruindo laços afetivos como estratégia de controle. O corpo feminino era visto como duplamente propriedade, força de trabalho e meio de reprodução. A lei silenciosa que regia essa realidade permitia que a violência fosse tratada como parte da administração cotidiana. Relatos históricos mostram mulheres submetidas a humilhações públicas e confinamentos prolongados, não para corrigir crimes reais, mas para reforçar submissão. O sofrimento feminino foi sistematicamente invisibilizado pelos registros oficiais, tornando-se uma das faces mais silenciosas e persistentes da crueldade legalizada no Brasil escravocrata. A violência constante não deixava marcas apenas no corpo, mas produzia feridas profundas na mente dos escravizados. O medo não era um efeito colateral do sistema, era sua engrenagem principal. A imprevisibilidade dos castigos fazia com que cada dia fosse vivido sob tensão extrema. Muitos relatos descrevem pessoas que desenvolveram estados de apatia profunda, silêncio prolongado e comportamentos de retração, hoje reconhecidos como sintomas de trauma psicológico severo. A lei jamais reconheceu esses danos, pois admitir sofrimento mental significaria reconhecer humanidade. Ainda assim, mesmo sob vigilância brutal, surgiam formas silenciosas de resistência emocional. Alguns escravizados cantavam em voz baixa enquanto trabalhavam, não como entretenimento, mas como mecanismo de sobrevivência psíquica. Outros preservavam memórias, nomes africanos e histórias transmitidas em segredo, recusando-se a deixar que a violência apagasse completamente suas identidades. Havia também a resistência interna, invisível aos olhos do Senhor, expressa na recusa em se sentir completamente derrotado. Essa resistência não impedia os castigos, mas mantinha viva a noção de que o sistema era injusto. A violência legalizada buscava quebrar corpos e mentes, mas nunca conseguiu eliminar por completo a consciência, a memória e o desejo de liberdade que sobreviveram mesmo nas condições mais extremas. Os castigos não tinham apenas a função de punir um indivíduo, mas de educar pelo terror. Por isso, muitas punições eram realizadas em locais públicos, diante de outros escravizados, trabalhadores livres e até crianças. A lógica era simples e cruel: fazer do sofrimento um aviso permanente. Praças, pátios de fazendas e entradas de engenhos se transformavam em palcos de dor, onde o corpo castigado servia como mensagem silenciosa. A lei autorizava esse espetáculo porque acreditava que o medo coletivo garantiria a ordem, o chicote estalando no ar. Os gritos que ecoavam e o sangue escorrendo não eram excessos. Eram instrumentos oficiais de controle social. Em alguns casos, o escravizado era obrigado a agradecer após o castigo, reforçando simbolicamente a ideia de submissão total. A humilhação era tão importante quanto a dor física. Testemunhas relatam que muitos desviavam o olhar, não por piedade, mas por medo de se tornarem os próximos. Esse sistema transformava a violência em rotina e o sofrimento em paisagem cotidiana. Ao normalizar o castigo público, a sociedade escravista anestesiava sua própria consciência. O horror repetido perdia a capacidade de chocar, tornando-se parte da ordem legal. Assim, o terror não era exceção, mas fundamento. Um sistema que precisava exibir corpos feridos para continuar existindo. Quando o castigo recaía sobre mulheres escravizadas, a violência assumia contornos ainda mais perversos. A lei não fazia distinção de gênero para autorizar punições, mas a prática cotidiana revelava uma crueldade específica, marcada por humilhação sexual, controle do corpo e destruição da dignidade feminina. Muitas mulheres eram castigadas nuas ou seminuas, diante de outros escravizados,
numa tentativa deliberada de quebrar qualquer resquício de identidade ou respeito. O tronco, instrumento de imobilização, era amplamente usado para mantê-las presas por horas ou dias, impedidas de se mover, comer ou se proteger do sol e da chuva. Além disso, castigos eram aplicados durante a gravidez, algo que, embora chocante, era socialmente aceito. O sofrimento da mãe e o risco ao bebê não eram considerados relevantes frente à lógica da propriedade. Em relatos da época, chicotadas eram dadas com cuidado calculado para não matar o ativo, mas suficientes para marcar a pele para sempre. Algumas punições visavam o silêncio, amordaçamentos, isolamento prolongado e trabalhos exaustivos após o castigo físico. A violência sexual, embora raramente registrada como punição oficial, era tolerada e invisibilizada pela lei. Assim, o corpo feminino escravizado tornava-se território absoluto do senhor, punível, explorável e descartável. O terror imposto às mulheres tinha uma função clara: controlar não apenas indivíduos, mas gerações inteiras, pois atingia mães, filhas e o futuro de uma comunidade inteira. Os instrumentos de tortura utilizados contra pessoas escravizadas não eram improvisados. Muitos eram cuidadosamente projetados para causar dor extrema, submissão psicológica e obediência prolongada, sem provocar a morte imediata. O chicote, talvez o mais conhecido, variava conforme a região. Alguns feitos de couro cru, outros com pontas múltiplas ou reforçadas com nós, que rasgavam a pele a cada golpe. O objetivo não era apenas ferir, mas deixar marcas visíveis, funcionando como aviso aos demais. O tronco, uma pesada estrutura de madeira com aberturas para o pescoço, braços ou pernas, mantinha a vítima imobilizada por longos períodos, causando cãibras, infecções e dores insuportáveis. Havia também as gargalheiras de ferro, colares metálicos com hastes pontiagudas, usados para impedir fugas e humilhar publicamente quem tentasse resistir. Máscaras de Flandres, com aberturas mínimas para respiração, eram colocadas para silenciar gritos e impedir que o castigado comesse ou bebesse com facilidade. Em alguns casos, bolas de ferro eram presas aos tornozelos, forçando o corpo a trabalhar sob peso constante. Cada objeto tinha uma função clara dentro da lógica escravista: não matar, mas quebrar. O sofrimento prolongado era parte do método, pois um corpo vivo, ainda que destruído, continuava sendo explorável. Esses instrumentos legalizados e normalizados revelam como a violência foi sistematizada, transformada em ferramenta administrativa, aceita socialmente e sustentada pela lei como um meio legítimo de controle humano. Os castigos públicos ocupavam um papel fundamental no sistema escravista, especialmente nas cidades. Eles não eram aplicados apenas para punir um indivíduo, mas para produzir medo coletivo. Praças, mercados e largos movimentados tornavam-se cenários de punições exemplares. Escravizados eram levados algemados, muitas vezes com ferros no pescoço ou nos pés, e amarrados a pelourinhos diante da população livre. Ali, recebiam açoites enquanto comerciantes, senhores, soldados e até crianças observavam. O sofrimento era exposto como espetáculo cotidiano. Não havia constrangimento social. Pelo contrário, a punição pública era vista como parte da ordem urbana. O grito de dor não era silenciado, pois servia como aviso. Cada golpe reforçava a mensagem de que o corpo negro não possuía direitos, apenas utilidade. A presença de autoridades durante essas punições dava aparência de legalidade e justiça ao ato. Em muitos casos, o castigo era aplicado mesmo quando o crime não havia sido comprovado, bastando a suspeita ou denúncia de um senhor. O pelourinho tornou-se símbolo dessa violência institucionalizada, um monumento ao poder colonial. Para os escravizados que assistiam, a cena era um lembrete constante do que acontecia com quem resistia. Para a sociedade branca, era a confirmação de uma hierarquia que precisava ser reafirmada publicamente, dia após dia, por meio da dor alheia. As mulheres escravizadas sofriam punições que combinavam violência física, controle moral e dominação sexual, tudo amparado pela estrutura legal da época. Além dos açoites e do tronco, comuns a todos os cativos, elas eram frequentemente castigadas por motivos ligados à reprodução, à sexualidade e ao comportamento considerado inadequado.
Grávidas não estavam protegidas por lei. Muitas recebiam castigos mesmo durante a gestação, o que resultava em abortos forçados ou mortes silenciosas, tratadas como simples perdas patrimoniais. Havia punições específicas para mulheres acusadas de insolência, rebeldia ou má conduta, termos vagos que permitiam abusos constantes. O corpo feminino era visto como duplamente explorável, como força de trabalho e como instrumento reprodutivo. Em alguns casos, castigos eram aplicados para corrigir tentativas de evitar gravidez ou para punir relações não autorizadas. A exposição pública também atingia mulheres que eram açoitadas diante de todos, tendo sua dignidade completamente anulada. A violência sexual, embora raramente registrada, era parte estrutural do sistema, tolerada socialmente e ignorada pela justiça. Não havia crime quando o agressor era o senhor. A lei silenciava essas violências, transformando o sofrimento feminino em algo invisível e rotineiro. Assim, o castigo não servia apenas para disciplinar, mas para reforçar um controle absoluto sobre o corpo, a maternidade e a própria existência das mulheres escravizadas. Nem toda punição no sistema escravista deixava marcas visíveis no corpo, mas muitas eram igualmente devastadoras. Os castigos psicológicos faziam parte da engrenagem de controle e eram usados de forma contínua para quebrar a vontade dos escravizados. A ameaça constante de punição era por si só uma forma de tortura. Separações forçadas de famílias eram um dos métodos mais cruéis. Crianças eram vendidas ou transferidas para outras fazendas como forma de castigo aos pais, criando uma dor permanente e irreversível. O isolamento também era comum. Escravizados considerados problemáticos eram trancados em espaços escuros, úmidos e apertados por dias ou semanas, privados de contato humano. A fome era usada como punição silenciosa, reduzindo porções de comida como forma de submissão. Havia ainda a humilhação cotidiana, com insultos públicos, ridicularização e exposição ao desprezo coletivo. Essas práticas não constavam explicitamente nos códigos legais, mas eram aceitas e normalizadas. O objetivo não era apenas punir um ato específico, mas destruir qualquer senso de identidade ou esperança. Muitos relatos da época descrevem pessoas que, após repetidos castigos psicológicos, tornavam-se apáticas, silenciosas, quase invisíveis. A escravidão não dependia apenas da força física, mas da criação de um estado permanente de medo, insegurança e desumanização. O castigo mental garantia que, mesmo sem correntes, o corpo continuasse preso. Nem toda punição no sistema escravista deixava marcas visíveis no corpo, mas muitas eram igualmente devastadoras. Os castigos psicológicos faziam parte da engrenagem de controle e eram usados de forma contínua para quebrar a vontade dos escravizados. A ameaça constante de punição era por si só uma forma de tortura. Separações forçadas de famílias eram um dos métodos mais cruéis. Crianças eram vendidas ou transferidas para outras fazendas como forma de castigo aos pais, criando uma dor permanente e irreversível. O isolamento também era comum. Escravizados considerados problemáticos eram trancados em espaços escuros, úmidos e apertados por dias ou semanas, privados de contato humano. A fome era usada como punição silenciosa, reduzindo porções de comida como forma de submissão. Havia ainda a humilhação cotidiana, com insultos públicos, ridicularização e exposição ao desprezo coletivo. Essas práticas não constavam explicitamente nos códigos legais, mas eram aceitas e normalizadas. O objetivo não era apenas punir um ato específico, mas destruir qualquer senso de identidade ou esperança. Muitos relatos da época descrevem pessoas que, após repetidos castigos psicológicos, tornavam-se apáticas, silenciosas, quase invisíveis. A escravidão não dependia apenas da força física, mas da criação de um estado permanente de medo, insegurança e desumanização. O castigo mental garantia que, mesmo sem correntes, o corpo continuasse preso. A resistência sempre existiu, mesmo sob um sistema construído para esmagá-la. Escravizados resistiam de muitas formas, diminuindo o ritmo de trabalho, sabotando ferramentas, mantendo práticas culturais proibidas, fugindo temporariamente ou definitivamente. No entanto, cada ato de resistência era tratado pelo sistema como uma ameaça,
grave a ordem escravista, e a resposta vinha em forma de punições ainda mais severas. A fuga, considerada um dos maiores crimes, desencadeava castigos exemplares. Capturados eram marcados com ferros em brasa, tinham partes do corpo mutiladas, ou eram obrigados a usar gargalheiras e correntes por longos períodos. Em alguns casos, o castigo era aplicado diante de toda a senzala para reforçar o medo coletivo. A tentativa de organização entre escravizados era punida com extrema violência, pois representava risco de rebelião. Mesmo resistências silenciosas podiam resultar em punições arbitrárias, já que qualquer atitude interpretada como desafio à autoridade era motivo suficiente. O sistema escravista transformava a coragem em sofrimento, tentando quebrar não apenas o corpo, mas a ideia de que resistir era possível. Ainda assim, a persistência dessas resistências mostra que, mesmo sob castigos legalizados e desumanos, a submissão nunca foi completa. Cada punição brutal revela, paradoxalmente, o medo dos senhores diante da força humana que tentavam dominar. Embora a lógica oficial do sistema escravista afirmasse que o castigo não deveria levar à morte, a realidade era outra. Muitos escravizados morriam em consequência direta das punições, e essas mortes raramente eram tratadas como crimes. A lei fazia distinção entre castigar e matar, mas ignorava que a linha entre um e outro era constantemente ultrapassada. Açoites excessivos causavam infecções profundas, hemorragias internas e choque. O tronco, quando usado por longos períodos, levava à necrose dos membros, à desidratação extrema e à falência do corpo. Alguns castigos incluíam privação prolongada de comida e água, deixando a vítima em estado de fraqueza irreversível. Quando a morte ocorria, era frequentemente registrada como consequência natural de doença, cansaço ou fraqueza do escravo. Investigações eram raras e, quando existiam, priorizavam o prejuízo financeiro do senhor, não a perda de uma vida humana. Em muitos casos, o responsável era absolvido, sob o argumento de que apenas exercera seu direito de correção. O corpo morto era substituído por outro, comprado no mercado, reforçando a lógica de que vidas negras eram descartáveis. Essas mortes silenciosas, legitimadas pela omissão da lei, fazem parte da face mais brutal da escravidão. O sistema não precisava matar oficialmente, pois aceitava morrer na prática. No século XIX, à medida que ideias iluministas e movimentos humanitários começaram a circular com mais força, os castigos aplicados aos escravizados passaram a ser questionados por alguns setores da sociedade. No entanto, essas críticas não significavam necessariamente uma rejeição à escravidão como sistema. Muitos dos que denunciavam os excessos defendiam apenas uma escravidão mais branda e civilizada, sem pôr em xeque a exploração em si. Relatórios oficiais mencionavam abusos, mas raramente propunham punições reais aos senhores. A imprensa ocasionalmente publicava casos de castigos extremos, gerando indignação momentânea, que logo se dissipava. O discurso abolicionista ainda era frágil e contraditório. Para muitos políticos, o problema não era a violência contra pessoas escravizadas, mas o impacto negativo dessas práticas na imagem do país e na produtividade econômica. Leis começaram a sugerir limites aos castigos, mas sua aplicação era praticamente inexistente. Na prática, a violência continuava, agora mais escondida. O sistema adaptava-se para sobreviver. Essa fase revela como a escravidão tentou se reformular diante das críticas, mantendo sua essência desumana, enquanto adotava uma aparência de legalidade e progresso. A mudança real só ocorreria quando a própria ideia de propriedade humana fosse finalmente confrontada. Com a abolição formal da escravidão em 1888, os castigos legalmente permitidos deixaram de existir no papel, mas não desapareceram da realidade social. A Lei Áurea extinguiu a condição jurídica de propriedade humana, porém não criou mecanismos de reparação, proteção ou inclusão para os ex-escravizados. O silêncio do Estado sobre os castigos do passado foi imediato. Não houve julgamentos, nem responsabilização dos senhores que haviam torturado, mutilado ou matado sob amparo da lei. A violência simplesmente mudou de forma. Práticas de controle e punição,
continuaram a atingir a população negra por meio da criminalização da pobreza, do trabalho forçado disfarçado e da repressão policial. O fim legal da escravidão não significou o fim da mentalidade que a sustentava. A memória dos castigos foi empurrada para a invisibilidade, tratada como algo distante ou irrelevante. Monumentos permaneceram de pé, mas as vítimas foram esquecidas. Ao não enfrentar esse passado, o Brasil construiu uma liberdade incompleta. Entender os castigos permitidos por lei é essencial para compreender as desigualdades e violências que persistem até hoje. O passado não terminou em 1888. Ele continua ecoando nas estruturas sociais, nas instituições e na forma como a sociedade lida com corpos negros. Encerrar essa história exige lembrar, nomear e confrontar aquilo que foi legalizado, mas nunca foi humano. Após a abolição, o Brasil construiu uma narrativa oficial de harmonia racial que ajudou a apagar a memória dos castigos legais da escravidão. Esse apagamento não foi acidental. Ao evitar falar sobre a violência sistemática, o país evitava também reconhecer sua responsabilidade histórica. Livros escolares, discursos políticos e celebrações nacionais passaram a tratar a escravidão como um erro distante, quase abstrato, sem aprofundar o sofrimento real vivido nos corpos e nas mentes das pessoas escravizadas. Os castigos, antes públicos e normalizados, tornaram-se um assunto incômodo. Pouco se falava sobre troncos, pelourinhos, ferros e açoites. Essa ausência de memória contribuiu para que práticas de violência, herdadas do período escravista, continuassem, sob novas formas. A repressão policial, o encarceramento em massa e a desigualdade extrema passaram a atingir, majoritariamente, os descendentes daqueles que haviam sido castigados por lei. Sem memória não houve justiça. Sem justiça, não houve ruptura real. O esquecimento funcionou como uma continuação simbólica da violência, transformando o silêncio em herança. Entender o que foi apagado é um passo essencial para compreender por que a liberdade prometida nunca foi plenamente alcançada. Mesmo após o fim da escravidão, muitos dos instrumentos físicos de castigo desapareceram lentamente do cotidiano, mas não da memória estrutural da sociedade. Troncos foram retirados das fazendas, pelourinhos deixaram de ser usados oficialmente, e chicotes já não faziam parte da rotina legal. No entanto, esses objetos não foram destruídos por vergonha ou arrependimento, mas porque deixaram de ser necessários da mesma forma. O controle sobre corpos negros passou a acontecer por outros meios. A lógica do castigo foi transferida para instituições modernas, como cadeias, forças policiais, e leis que criminalizavam práticas culturais e modos de sobrevivência dos ex-escravizados. O que antes era feito à vista de todos, agora acontecia sob o discurso da ordem e da legalidade. A violência não acabou, apenas se tornou menos explícita. Os instrumentos mudaram, mas a intenção de controle permaneceu. O desaparecimento físico dos objetos de tortura ajudou a criar a ilusão de superação histórica, enquanto as estruturas que permitiram sua existência continuaram intactas. Assim, o passado não foi rompido, apenas reformulado. Entender essa continuidade é fundamental para perceber que os castigos não pertencem apenas à história, mas deixaram marcas profundas no presente. Enquanto documentos oficiais silenciavam sobre os castigos da escravidão, a memória dessa violência sobreviveu principalmente por meio da oralidade. Histórias contadas entre gerações, dentro de famílias negras e comunidades tradicionais, preservaram relatos que nunca entraram nos livros. Avós falavam de troncos, marcas nas costas, fugas noturnas e castigos exemplares que traumatizavam aldeias inteiras. Essas narrativas eram passadas como forma de alerta, identidade e resistência. A memória não era apenas dor, mas também sobrevivência. Cantos, rezas, danças e rituais carregavam lembranças codificadas de sofrimento e luta. O silêncio imposto pela sociedade branca contrastava com a necessidade de lembrar dentro das comunidades negras. Preservar essas histórias era uma forma de se opor ao apagamento histórico. Mesmo sem reconhecimento oficial, essas memórias mantiveram viva a verdade sobre os castigos legalizados. Elas revelam que a violência não foi exagero, nem exceção, mas parte central do sistema. Ouvir essas vozes é essencial para reconstruir uma história que foi deliberadamente fragmentada.
Sem elas, o passado permanece incompleto e injusto. No século XXI, a história dos castigos da escravidão começou a ser lentamente resgatada por meio de pesquisas acadêmicas, museus e produções audiovisuais que desafiaram o silêncio construído ao longo de décadas. Historiadores passaram a revisitar arquivos esquecidos, inventários de fazendas, registros judiciais e relatos de viajantes estrangeiros, revelando detalhes antes ignorados ou minimizados. Museus começaram a expor instrumentos de punição não como curiosidades do passado, mas como provas materiais de um sistema de violência legalizada. Documentários, livros e séries trouxeram essas histórias para o grande público, provocando desconforto, reflexão e debate. Esse resgate não ocorreu sem resistência. Houve tentativas de relativizar os castigos, enquadrando-os como práticas de época, numa tentativa de suavizar sua brutalidade. Ainda assim, a visibilidade crescente dessas narrativas abriu espaço para uma nova compreensão histórica, mais honesta e humana. Ao encarar os castigos sem filtros, a sociedade começou a questionar as heranças deixadas por esse passado. O resgate da memória não é apenas acadêmico, é político e social. Ele rompe com o apagamento e devolve dignidade às vítimas, mostrando que lembrar não é reviver a dor, mas impedir que ela seja negada ou repetida. Os debates contemporâneos sobre racismo estrutural, violência estatal e desigualdade social no Brasil estão profundamente ligados ao legado dos castigos permitidos durante a escravidão. Muitas das práticas de controle social que hoje geram indignação pública têm raízes diretas naquele período. A seletividade penal, a abordagem violenta e a naturalização do sofrimento de corpos negros não surgiram do acaso. Elas foram construídas historicamente. Durante séculos, a dor negra foi legalizada, aceita e normalizada. Quando a escravidão acabou no papel, essa lógica não foi desfeita. Ela foi adaptada. O discurso da ordem, da segurança e do combate ao crime passou a justificar ações que reproduzem a mesma hierarquia racial. A ausência de políticas de reparação após a abolição aprofundou essas desigualdades. Sem acesso à terra, educação ou proteção do Estado, os descendentes dos escravizados permaneceram vulneráveis a novas formas de punição e exclusão. Ao compreender os castigos do passado, torna-se impossível ignorar as continuidades do presente. O debate atual não é apenas moral, mas histórico. Reconhecer essa herança é um passo fundamental para construir uma sociedade que rompa, de fato, com a violência institucionalizada que atravessa gerações. Lembrar os castigos da escravidão ainda provoca forte desconforto em parte da sociedade brasileira porque confronta mitos profundamente enraizados sobre a formação do país. Durante muito tempo, difundiu-se a ideia de uma escravidão menos violenta no Brasil, marcada pela convivência e pela suposta cordialidade entre senhores e escravizados. Essa narrativa serviu para amenizar responsabilidades e evitar conflitos com o passado. Ao expor os castigos legalizados, essa imagem se rompe. O que surge no lugar é um sistema sustentado pela dor, pelo medo e pela desumanização sistemática. Para muitos, reconhecer isso significa admitir privilégios herdados e aceitar que a desigualdade atual não é fruto apenas do esforço individual, mas de uma história de violência institucional. Esse reconhecimento ameaça zonas de conforto e identidades construídas. Por isso há resistência, negação e tentativas de relativizar o sofrimento vivido pelos escravizados. Lembrar torna-se um ato político, pois questiona quem se beneficiou do silêncio e quem pagou o preço do esquecimento. O incômodo não está no passado em si, mas no que ele revela sobre o presente. Enfrentar essa memória exige maturidade coletiva e disposição para revisar narrativas que foram ensinadas como verdades absolutas. Ao chegar ao final dessa trajetória, compreender os castigos permitidos por lei durante a escravidão não é apenas um exercício histórico, mas um convite à responsabilidade. Cada instrumento, cada punição, cada silêncio institucional construiu bases que ainda sustentam desigualdades profundas. A memória desses castigos não deve servir para alimentar culpa individual, mas para promover consciência coletiva. Ignorar o passado facilita sua repetição sob novas formas. Lembrar, por outro lado, cria a possibilidade de ruptura.
O espectador não é apenas alguém que assiste a uma história distante. É parte de uma sociedade que herdou estruturas moldadas por essa violência. O reconhecimento desse legado abre espaço para debates mais honestos sobre justiça, reparação e igualdade. A história da escravidão não termina com a abolição, nem com este vídeo. Ela continua presente nas ruas, nas instituições e nas relações sociais. Encerrar esse tema exige mais do que informação. Exige escuta, empatia e ação. Ao dar visibilidade aos castigos legalizados, devolvemos humanidade às vítimas e quebramos o ciclo do esquecimento. A memória, quando enfrentada, torna-se ferramenta de transformação. Este não é apenas um fim, mas um ponto de partida para uma compreensão mais profunda do Brasil e de si mesmo. Mesmo após refletir sobre memória e responsabilidade, é fundamental compreender que a história dos castigos da escravidão também é uma história de resistência contínua. Resistir não significou apenas fugir ou se rebelar abertamente, mas também sobreviver, preservar cultura, manter laços e transmitir saberes apesar da violência extrema. Cada pessoa que suportou os castigos e ainda assim manteve sua identidade, realizou um ato de enfrentamento silencioso. Essa resistência cotidiana foi ignorada por muito tempo porque não se encaixava na narrativa oficial de submissão total. Ao reconhecer os castigos, é igualmente necessário reconhecer a força de quem os enfrentou. Essa força atravessou gerações e ajudou a construir movimentos sociais, culturais e políticos que hoje reivindicam direitos e justiça. A história não é apenas feita de opressores e vítimas passivas, mas de sujeitos que, mesmo sob leis desumanas, encontraram formas de afirmar sua humanidade. Entender isso muda a forma como olhamos para o passado e para o presente. A violência não conseguiu apagar completamente essas vidas, e é justamente essa permanência que desafia o legado dos castigos. Ao lembrar, não exaltamos a dor, mas honramos a resistência que sobreviveu a ela. A resistência construída sob o peso dos castigos da escravidão deixou marcas profundas na cultura e na identidade brasileira. Expressões culturais como a capoeira, o samba, os cultos de matriz africana e diversas formas de oralidade nasceram ou se fortaleceram como estratégias de sobrevivência e afirmação diante da violência legalizada. Essas práticas foram por muito tempo criminalizadas e perseguidas, justamente por carregarem a memória e a força de um povo que se recusou a desaparecer. A identidade negra no Brasil foi moldada entre a dor dos castigos e a insistência em existir. Essa herança influencia até hoje a forma como comunidades constroem pertencimento, solidariedade e consciência histórica. Reconhecer essa continuidade é essencial para compreender que cultura não surge no vazio, mas em contextos de luta. Ao valorizar essas expressões, confronta-se o legado de silenciamento imposto pelo sistema escravista. O passado, portanto, não está morto. Ele vive nas músicas, nos corpos, nos rituais e nas narrativas que resistiram ao tempo. Cada manifestação cultural é também uma resposta histórica aos castigos, permitidos por lei, uma prova de que a violência não conseguiu destruir completamente aquilo que tentou dominar. Chegar ao fim desta narrativa é compreender que os castigos permitidos por lei durante a escravidão não pertencem apenas ao passado, mas ajudam a explicar o presente. Eles foram ferramentas de um sistema que organizou o poder, por meio da dor e da desumanização, deixando marcas que atravessaram gerações. Lembrar esses castigos não é um ato de ódio, mas de verdade. Uma sociedade que escolhe não lembrar condena-se a repetir, ainda que sob novas formas, as mesmas estruturas de exclusão. Este vídeo não pretende oferecer respostas simples, mas provocar reflexão. Cada espectador carrega a responsabilidade de questionar narrativas fáceis e confrontar silêncios históricos. A história do Brasil é complexa, violenta e profundamente desigual, mas também é feita de resistência, sobrevivência e reinvenção. Ao encarar os castigos que foram legalizados, damos um passo em direção a uma memória mais honesta e a um futuro menos marcado pela negação. Que esta reflexão não termine aqui, mas continue nos debates, nas escolhas e na forma como enxergamos a justiça e a dignidade humana. Lembrar é um ato de coragem, e a coragem é o primeiro passo para a transformação. Ao avançar além da reflexão final,
É importante entender como a Bakusit, o estudo dos castigos da escravidão, tem sido usado como ferramenta educacional e de conscientização social. Em escolas, universidades e projetos comunitários, esse tema passou a ser abordado não apenas como um capítulo histórico, mas como base para discutir direitos humanos, cidadania e justiça social. Quando estudantes entram em contato com a realidade dos castigos legalizados, a escravidão deixa de ser um conceito distante e passa a ser percebida como um sistema concreto, com vítimas reais e consequências duradouras. Esse processo educativo gera desconforto, mas também empatia e senso crítico. Ao conhecer a violência que foi normalizada, torna-se mais difícil aceitar desigualdades atuais como algo natural. A educação histórica, nesse contexto, atua como um contraponto ao esquecimento e à desinformação. Ela permite que novas gerações compreendam que a liberdade e os direitos não foram concedidos espontaneamente, mas conquistados após séculos de sofrimento e resistência. Falar sobre castigos não é revanchismo, é responsabilidade histórica. Só a partir desse entendimento é possível construir uma consciência coletiva mais justa, capaz de reconhecer erros do passado e evitar que estruturas semelhantes continuem sendo reproduzidas no presente. A mídia, o cinema e, mais recentemente, plataformas como o YouTube passaram a desempenhar um papel decisivo na reconstrução da memória sobre os castigos da escravidão. Diferente dos livros acadêmicos, essas linguagens alcançam milhões de pessoas e transformam informação histórica em experiência emocional. Filmes, séries e documentários que abordam a violência legalizada da escravidão expõem imagens e narrativas que antes eram suavizadas ou omitidas. No YouTube, criadores independentes passaram a tratar esses temas com profundidade, conectando passado e presente de forma direta e acessível. Esse movimento rompe o monopólio da narrativa oficial e permite que histórias antes silenciadas ganhem voz. Ao mesmo tempo, gera reações intensas. Enquanto muitos espectadores agradecem pelo aprendizado, outros resistem, acusando exagero ou revisionismo. Essa tensão revela o quanto o tema ainda é sensível. A disputa pela memória acontece também no campo digital. Cada vídeo que aborda os castigos permitidos, por lei, desafia o esquecimento e amplia o debate público. A mídia, quando usada com responsabilidade histórica, torna-se uma ferramenta poderosa para a educação, conscientização e transformação social, especialmente ao alcançar públicos que nunca tiveram contato com essa realidade nos espaços formais de ensino. Negar ou relativizar os castigos permitidos por lei durante a escravidão não é apenas um erro histórico, mas um ato que produz consequências reais no presente. Quando a violência é minimizada, cria-se a ideia de que o sofrimento vivido foi exagerado ou secundário, o que enfraquece a compreensão das desigualdades atuais. Essa negação costuma aparecer em discursos que tratam a escravidão como algo distante, inevitável ou comum à época, ignorando que muitos já a denunciavam como brutal e desumana enquanto ela ainda acontecia. Ao relativizar os castigos, reforça-se a desumanização histórica das vítimas e perpetua-se a lógica de que algumas dores importam menos do que outras. Isso se reflete na dificuldade de reconhecer o racismo estrutural e na resistência a políticas de reparação. Uma sociedade que não encara a violência do passado tende a reproduzir práticas semelhantes, ainda que sob novas justificativas. O silêncio e a distorção histórica funcionam como formas modernas de punição simbólica, pois continuam a negar dignidade às vítimas e seus descendentes. Enfrentar essa negação é essencial para romper ciclos de desigualdade. Reconhecer a crueldade legalizada da escravidão não divide a sociedade. Pelo contrário, cria bases mais honestas para diálogo, justiça e transformação coletiva. Ao se aproximar do encerramento definitivo desta narrativa, torna-se inevitável refletir sobre o papel individual de cada pessoa diante dessa história. Conhecer os castigos permitidos por lei durante a escravidão impõe uma escolha: ignorar o que foi revelado ou assumir uma postura consciente diante do passado e de suas consequências. A história não exige culpa pessoal, mas responsabilidade coletiva. Cada geração
herda não apenas conquistas, mas também feridas não tratadas. O conhecimento histórico só cumpre seu papel quando provoca mudança de olhar e de atitude. Ao compreender como a violência foi legalizada, organizada e normalizada, o espectador passa a reconhecer sinais semelhantes em práticas contemporâneas. O passado deixa de ser apenas lembrança e se torna alerta. A memória, quando encarada com honestidade, fortalece a democracia, amplia a empatia e impede que injustiças sejam naturalizadas. Este vídeo não se encerra como um ponto final, mas como um convite contínuo à reflexão crítica. Lembrar é um ato de coragem, mas agir a partir dessa lembrança é um passo ainda maior. Somente ao reconhecer plenamente o que foi permitido por lei é que se pode construir um futuro onde nenhuma forma de desumanização seja novamente legitimada. Encerrar esta história também exige reconhecer que o estudo dos castigos da escravidão não tem como objetivo manter o passado aberto como ferida, mas impedir que ele seja enterrado sem compreensão. Sociedades que tentam virar a página sem ler o que foi escrito nela acabam repetindo os mesmos padrões de violência, sob novas formas. A escravidão brasileira não foi apenas um sistema econômico, foi um projeto social que moldou relações de poder, hierarquias raciais e a forma como a violência passou a ser tolerada quando direcionada a determinados corpos. Os castigos permitidos por lei foram a expressão mais explícita desse projeto. Ao revisitá-los, o espectador é convidado a enxergar, além dos fatos históricos, e refletir sobre valores, escolhas e responsabilidades. O conhecimento não devolve o que foi tirado, mas pode impedir novas perdas. A memória histórica, quando tratada com seriedade, transforma-se em ferramenta de justiça simbólica. Dar nome à crueldade, reconhecer suas vítimas e entender suas consequências é uma forma de romper com o ciclo do esquecimento. Este minuto final reforça que lembrar não é permanecer preso ao passado, mas assumir o compromisso de não permitir que ele seja negado, relativizado ou repetido. A história só cumpre seu papel quando ilumina o caminho adiante. Ao concluir definitivamente esta narrativa, é essencial reforçar que a história dos castigos permitidos por lei durante a escravidão não pertence apenas aos livros ou aos museus, mas à consciência coletiva de um país que ainda busca compreender a si mesmo. O reconhecimento desse passado não diminui a nação. Ao contrário, fortalece-a. Encarar a verdade, mesmo quando ela é dura, é sinal de maturidade histórica. Os castigos aqui descritos não foram exceções, nem desvios individuais, mas parte de um sistema estruturado, aceito e protegido por leis e instituições. Ao trazer essa história à luz, rompe-se o ciclo de invisibilidade que por tanto tempo negou humanidade às vítimas. Cada minuto deste vídeo existe para lembrar que dignidade não é concessão, é direito. O silêncio já foi cúmplice demais. Que este encerramento não seja apenas o fim de um conteúdo, mas o início de novas perguntas, debates e aprendizados. A memória, quando assumida com responsabilidade, transforma a dor em consciência e consciência em mudança. O passado não pode ser alterado, mas a forma como ele é lembrado define o futuro que será construído. Lembrar é resistir ao esquecimento, e resistir ao esquecimento é um ato profundo de justiça. Mesmo após o encerramento formal da narrativa, é importante compreender que a história dos castigos da escravidão continua sendo atual, porque ela influencia diretamente como a sociedade reage à violência hoje. Quando determinadas mortes, agressões ou abusos são rapidamente justificados, ignorados ou esquecidos, repete-se uma lógica antiga, a de que algumas vidas são mais toleráveis de perder do que outras. Essa herança não surgiu por acaso. Durante séculos, a dor foi hierarquizada por lei. Reconhecer os castigos permitidos no passado ajuda a identificar por que ainda existe dificuldade em gerar comoção coletiva diante de injustiças contemporâneas. A história ensina que a indiferença também é uma forma de violência. Ao assistir a este conteúdo até aqui, o espectador rompe com essa indiferença e assume uma posição ativa diante da memória histórica. O conhecimento transforma o olhar, e o olhar transforma escolhas. O minuto final desta reflexão reforça que lembrar não é apenas um gesto intelectual, mas um posicionamento ético. A história dos castigos não exige apenas ser conhecida,
mas reconhecida como parte estrutural da formação do país. Somente a partir desse reconhecimento é possível construir relações mais justas, políticas mais humanas e uma sociedade que não normalize a dor como ferramenta de controle. A memória, quando assumida, deixa de ser passado e passa a ser responsabilidade. Ao avançar para este último bloco, torna-se claro que a história dos castigos da escravidão não deve ser consumida apenas como informação, mas como consciência ativa. O conhecimento histórico perde seu sentido quando não provoca questionamento sobre o presente. Os castigos permitidos por lei foram sustentados por discursos que pareciam racionais, necessários e até morais em sua época. Essa constatação é um alerta poderoso. Sistemas de violência quase nunca se apresentam como crueldade explícita, mas como ordem, disciplina e normalidade. Reconhecer isso ajuda a identificar quando novas formas de desumanização surgem disfarçadas de legalidade. O espectador é convidado a refletir sobre quais práticas atuais serão vistas no futuro com o mesmo espanto com que hoje observamos o tronco e o pelourinho. A história não serve para apontar culpados individuais, mas para revelar padrões coletivos. Ao compreender como a lei foi usada para justificar a dor, abre-se espaço para defender leis que protejam, incluam e reparem. Este minuto reforça que memória histórica não é peso, é ferramenta. Uma sociedade que aprende com seus erros amplia sua capacidade de justiça. A lembrança consciente transforma-se em vigilância ética, garantindo que nenhum sistema volte a se erguer sobre a naturalização do sofrimento humano. No encerramento desta jornada histórica, o silêncio fala tanto quanto as palavras. Após compreender a brutalidade dos castigos legalizados, resta ao espectador a responsabilidade de não permitir que essa memória seja apagada ou suavizada pelo tempo. O Brasil foi construído sobre estruturas que normalizaram a dor, e reconhecer isso não diminui a nação. Pelo contrário, fortalece sua identidade ao encarar a verdade sem filtros. Este minuto final não busca respostas fáceis nem conforto emocional, mas maturidade histórica. A escravidão terminou oficialmente, mas suas marcas atravessam gerações, moldando desigualdades, violências simbólicas e silêncios persistentes. Encerrar este vídeo é, na verdade, abrir um convite, investigar mais, questionar mais e exigir mais humanidade nas decisões coletivas. A história não pede culpa eterna, pede responsabilidade contínua. Quando lembramos dos castigos permitidos por lei, honramos aqueles que sobreviveram e aqueles que não tiveram voz. Que esta lembrança funcione como um pacto silencioso entre passado e futuro, garantindo que nenhuma lei volte a legitimar a desumanização. A memória é resistência, o conhecimento é libertação, e a verdade, quando contada por inteiro, é o primeiro passo para uma justiça que atravessa o tempo. No último minuto deste documentário, a câmera se afasta dos detalhes da violência para observar o impacto duradouro deixado por séculos de castigos legalizados. As correntes, os troncos e os pelourinhos já não estão nas praças, mas seus efeitos permanecem nas estruturas sociais, nas desigualdades profundas e na forma como a história ainda é contada ou escondida. Este minuto final reforça que lembrar não é um ato de ódio, mas de consciência. Cada punição descrita ao longo do vídeo foi autorizada por leis, decretos e costumes aceitos por uma sociedade que escolheu ignorar a humanidade de milhões de pessoas. Ao encerrar, fica claro que o verdadeiro perigo não está apenas na crueldade do passado, mas na possibilidade de repetir mecanismos de exclusão sob novas formas. A memória histórica precisa ser transmitida, ensinada e debatida, especialmente para as próximas gerações. Que este vídeo não seja apenas assistido, mas refletido. Que cada espectador carregue consigo a responsabilidade de questionar leis injustas, discursos desumanizantes e sistemas que normalizam a dor. A história termina aqui, mas o compromisso com a dignidade humana precisa continuar muito além da tela. A narrativa assume um tom ainda mais profundo e silencioso, quase como um sussurro que atravessa o tempo. Aqui o foco deixa de ser apenas o que foi feito com os corpos e passa a revelar o que foi destruído nas almas. A escravidão e seus castigos não terminaram no açoite final ou na última execução pública. Eles moldaram medos, silêncios e ausências que atravessaram gerações.
Muitos descendentes dos escravizados cresceram sem saber nomes de ancestrais, sem histórias completas, sem registros de origem, porque a violência também apagou memórias. Este minuto revela que o castigo mais duradouro foi o apagamento da identidade. Leis que permitiam tortura também impediam educação, proibiam culturas, criminalizavam religiões e sufocavam qualquer tentativa de humanidade. Ao revisitar esses fatos, o vídeo convida o espectador a perceber que desigualdades atuais não surgiram por acaso, mas são heranças diretas de um sistema que transformou sofrimento em norma. O passado não está distante. Ele ecoa em estatísticas, oportunidades negadas e cicatrizes invisíveis que ainda pedem reconhecimento. No último minuto desta obra, a história é finalmente entregue ao presente. A câmera não mostra mais imagens antigas, mas rostos reais, ruas atuais e vidas que seguem carregando o peso de tudo o que foi narrado. Este encerramento não busca chocar, mas despertar. Ele lembra que conhecer essa história é um ato de justiça, não de culpa. O verdadeiro fechamento acontece quando o espectador entende que o silêncio sempre foi o maior aliado da crueldade. Ao longo deste vídeo, vimos castigos legalizados, dores institucionalizadas e uma sociedade que normalizou o impensável. Encerrar esta história com chave de ouro significa afirmar que lembrar é resistir, que ensinar é reparar, que contar essas histórias é impedir que sejam enterradas novamente. A escravidão acabou nos papéis, mas suas consequências exigem responsabilidade contínua. Que este vídeo não termine ao clicar em sair, mas continue em conversas, reflexões e escolhas conscientes. Porque enquanto houver memória, há chance de transformação. E enquanto houver verdade, a história jamais será vencida pelo esquecimento.